Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 43º encontro. Vamos trabalhar 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 13 a 24. Com este encontro, estamos terminando o comentário à primeira carta aos Coríntios. Ouçamos a leitura, versículo 13, capítulo 16, versículo 13 até o versículo 24. Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam homens, isto é, viris, sejam fortes. Façam tudo com amor. Mais uma recomendação, irmãos. Vocês conhecem a família de Estéfanas, que é o primeiro fruto da Acaia. Eles se dedicaram ao serviço dos irmãos. Sejam atenciosos para com pessoas de tal valor e para com todos os que colaboram e se afadigam na mesma obra. Eu me alegro com a visita de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois eles compensaram a ausência de vocês e tranquilizaram meu espírito e o de vocês. Saiba apreciar pessoas de tal valor. As igrejas da Ásia mandam saudações. Áquila e Prisca, com a igreja que se reúne na casa deles, mandam efusivas saudações no Senhor. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem-se uns aos outros com um beijo santo. A saudação é do meu próprio punho. Paulo. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranatá. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu amo a todos vocês em Jesus Cristo. Esse é o nosso texto que nós vamos hoje comentar. Versículo 13. Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam homens, viris, sejam fortes. A vigilância expressa a expectativa escatológica dos fins dos tempos, em que, enquanto vive-se na história, se deve manter viva a fé na esperança em Cristo Jesus. A vigilância tem sua centralidade em Cristo, a fim de que a fé seja mantida. Assim, vigiando se deve estar sempre alicerçados nesta fé, em Cristo, fundamento de toda a nossa vida. A fé é cristológica e nos une aos mistérios da nossa salvação. Tanto é que o fundamento de toda a teologia é a cristologia. Através da cristologia, nós vemos a revelação do Antigo e do Novo Testamento, nós vemos a revelação da Trindade, da eclesiologia, da igreja, da escatologia, tudo parte do mistério do Cristo. Vivendo assim, se torna-se verdadeiro homem, superando toda a fé e toda a credulidade de criança e infantilismo. Assim, os coríntios se tornam fortes em todas as coisas, sem se deixar fraquejar ou se tornarem displicentes na vivência da fé.
Encontramos nesses versículos a exortação final e, por isso, encontramos os verbos no imperativo. Assim se deve viver, firmes na adesão ao Evangelho, que é Jesus, virilidade no comportamento e fortaleza de espírito. Versículo 14. Façam tudo com amor. Tudo deve ser feito na vivência da fé em Cristo, no amor. Ágape. Evitando as controvérsias, preservando a ordem da paz na igreja e a verdadeira perfeição. O amor, que é maior que a fé e a esperança. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O amor jamais passará. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Como dirá São Paulo na carta aos Colossenses, o amor é vínculo da perfeição. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. O amor que tudo crê, tudo desculpa, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Versículo 15. Mais uma recomendação, irmãos. Vocês conhecem a família de Estéfanas, que é o primeiro fruto da Acaia. Eles se dedicaram ao serviço dos irmãos. Esses versículos 15 e 16 são pessoais de Paulo. O primeiro nome aqui apresentado é Estéfanas e de sua família. Primeiros frutos, fiéis da província romana de Acaia, região de Corinto. Primeiros frutos conquistados para Cristo dentre os coríntios e também responsáveis pela igreja de Corinto. Versículo 16. Sejam atenciosos para com pessoas de tal valor e para com todos os que colaboraram e se afadigam na mesma obra. Não se trata somente de ajuda material. Estéfanas e sua família, os seus, assumiram funções de responsabilidade na igreja de Corinto. Mas outros também trabalharam e se dedicaram ao crescimento da igreja. Deve-se reconhecê-los, visto que também eles se afadigavam na obra da igreja, de propagação e de vivência da fé em Corinto. Versículo 17. Eu me alegro com a visita de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois eles compensaram a ausência de vocês. Neste momento em que Paulo escreve, Estéfanos, Acaio e Fortunato, da igreja de Corinto, foram ao encontro de Paulo em Éfeso. A presença destes três trouxe consolo a Paulo diante de uma igreja que produziu tais homens. O próprio Epífanas, bem conhecido por Paulo como primícia da Acaia, e queria expressar o reconhecimento, não só como primeiro batizado, mas por ter colaborado, através da sua casa, colocado a serviço da missão e da igreja de Corinto. A igreja de Corinto cresceu em torno da casa de Estéfanas. Eles se tornaram chefes da igreja de Corinto. A presença deles compensam a igreja de Corinto, uma igreja que, tendo homens com tal envergadura, haveria de se sustentar. Versículo 18. E tranquilizaram o meu espírito e de vocês. Saiba apreciar pessoas de tal valor. Esses três levaram a Paulo a estima que a igreja de Corinto tem com seu fundador, uma estima que é bastante recíproca. Apesar de existirem opositores e desviadores do sentido do evangelho pregado por Paulo na igreja de Corinto. Pessoas fiéis como estes três
devem ser valorizados e incentivados em suas missões junto da igreja. Versículo 19. As igrejas da Ásia mandam saudações. Áquila e Prisca, com a igreja que se reúne na casa deles, mandam efusivas saudações no Senhor. Paulo inicia as saudações a fim de encerrar a primeira carta dedicada à igreja de Corinto. Paulo está em Éfeso e é de lá que membros da igreja da Ásia mandam saudações aos coríntios. A saudação atesta a comunhão entre as igrejas apostólicas. Igreja de Fundação Apostólica. A Ásia é constituída pelas igrejas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e de Éfeso, que era o centro. Áquila e Priscila estavam ligados a laços estreitos com a igreja de Corinto. Atos capítulo 18, do versículo de 1 a 3. Agora o casal está em Éfeso. A igreja em Éfeso se reúne na casa deles. Eles colocam a casa deles a serviço do Evangelho. Versículo 20. Só lembrar que antigamente não existiam igrejas. As igrejas se reuniam nas casas de determinadas pessoas que colocavam a casa para que ali se fizesse toda a celebração litúrgica e toda a pregação do Evangelho. Versículo 20. Todos os irmãos mandam saudações, saúdem-se uns aos outros com um beijo santo, isto é, o ósculo da paz. O ósculo, beijo, no tempo apostólico, era expressão do amor e da união fraternal. Aqui supõe que a carta será lida na reunião eucarística, quando os coríntios estiverem reunidos em liturgia. Versículo 21. A saudação é do meu próprio punho, Paulo. Paulo se servia de um secretário para escrever as cartas, mas ele mesmo aqui assina a carta em seu próprio punho, dando um sentido de envolvimento pessoal com a igreja destinatária da carta, que é a igreja de Corinto. Versículo 22. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Maranatá. O rejeitar a Jesus Cristo, o se opor a Ele e ao Evangelho, a pessoa mesma se exclui da igreja. As pessoas que pertencem à igreja de Corinto, mas não se entregavam totalmente, de todo o coração, não se colocavam diante do Senhor como o Senhor vivo, único, o Cristo. Os que amam mais a si mesmos, suas verdades, prendendo-se a aspectos humanos, promovendo o culto das pessoas, causando dano à igreja. Estes são anátemas. Depois ele diz, Maranatá, vem, Senhor Jesus. A escrita do Novo Testamento, como as escritas antigas, não se separavam palavras que vinham todas unidas umas às outras, sem espaço entre elas. O objetivo era aproveitar o máximo possível o papiro ou pergaminho, devido ao seu valor, era muito caro. Podemos traduzir a palavra aramaica de duas formas. Maranatá, no presente do indicativo, é afirmativo e sustenta a certeza de que o Senhor vem. Traduz-se, o Senhor vem. Uma certeza que sustenta a comunidade, a igreja e sua fé. Também traduz-se no imperativo Maranatá, vem, Senhor. Uma súplica da igreja para que a parousia escatológica se faça logo na história presente, na súplica para que o Senhor venha logo.
A igreja, em súplica, está em oração e pede a vinda do Senhor para realizar sua vida final na história. O contexto aqui é de súplica, que venha logo o Senhor Jesus. Versículo 23. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Encontramos aqui os votos de São Paulo de bênçãos litúrgicas. Paulo se faz presente ao desejar que a graça, que ultrapassa as barreiras do espaço e do tempo, possa agir na igreja de Corinto, como também a nós hoje. A graça dada por Jesus na cruz e ressurreição, onde ele perdoou nossos pecados, venceu a morte e nos deu a vida. Esta graça, que nos justifica, que ela esteja presente hoje e sempre, diz Paulo, junto à igreja de Corinto. Versículo 24. Eu amo a todos vocês em Jesus Cristo. Paulo expressa seu amor pessoal à igreja de Corinto. Igreja que ele fundou, que como pai ama seus filhos na pessoa do Salvador, Jesus Cristo. Então aqui nós terminamos o nosso comentário, a primeira carta aos Coríntios. No próximo encontro nós vamos iniciar nosso comentário à carta de São Paulo aos Romanos. E praticamente com essa carta aos Romanos temos comentado todo o Novo Testamento em relação às cartas, ficando ainda a comentar os Atos dos Apóstolos, Evangelho de João, de Lucas e Marcos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.